A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou Fabiano da Confraria Fábrica de Santos e essa é uma aula que vai falar da virtude e das emoções. Como você ordenar suas emoções por meio da prática da virtude. Então, se você quer ser verdadeiramente santo, se você quer ter uma vida transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assista esse vídeo até o fim. Quando rezamos de forma correta, vemos nos nossa alma, a gente percebe em nós o crescimento das virtudes. E as virtudes sempre são um ato de domínio, não só um ato, um hábito de ordenamento das nossas emoções. E ali, as emoções, então, elas não são sufocadas, aniquiladas, estranguladas, contidas, não. As emoções, elas são vividas, mas de uma forma ordenada. Então, a primeira coisa a se pensar é que a emoção é algo para sentir. Toda emoção que vem, precisamos identificar a emoção que estamos tendo e viver aquela emoção, mas viver de uma forma ordenada. Então nós vamos falar aqui das emoções positivas e das emoções negativas. Emoções positivas são aquelas que têm o prazer e as emoções negativas são aquelas que têm o desprazer como base. Então a primeira coisa, para eu ordenar as minhas emoções, eu tenho que conduzir a minha vida para que o máximo possível eu tenha emoções positivas. Eu tenho que fazer escolhas, escolher caminhos, ter atitudes que me levem à vivência de emoções positivas. Agora, a vida, ela é o que é, e as emoções negativas são algo que não tem como evitar. Ninguém vai viver sem nunca ficar triste, sem nunca ficar com raiva, sem nunca ficar com medo, pois essas emoções são inerentes à vida humana. O medo, ela é essencial para a vida humana porque ele nos possibilita o reconhecimento de uma ameaça. Todas as vezes que uma ameaça, estamos ali com uma ameaça futura, a gente fica com medo. Então, um objeto ruim que está no meu futuro, um objeto que pode me fazer mal, que está por vir, ali eu sinto medo. Então, se eu tenho que atravessar uma rua muito movimentada, é muito bom que eu tenha medo de morrer atropelado, porque isso vai me fazer olhar bem para um lado, para o outro, procurar a faixa de pedestre, para eu atravessar a rua em segurança. Mas se eu não tenho medo, eu atravesso de qualquer jeito e acabo morrendo, porque o medo, quando ele é ordenado, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. O medo me faz sobreviver. O medo me faz pensar melhor antes de fazer, me faz me preparar para o combate, me preparar para aquele mal que está chegando. O medo me põe de prontidão para realizar as coisas. Ele é um alerta de que algo ruim está por vir. O algo ruim pode acontecer. E quando o medo está subjugado à razão, aí sim é o exercício da virtude. Ele sempre nos faz ter a prudência, porque sem o medo eu fico uma pessoa temerária, eu faço coisas, eu me ponho em riscos desnecessários. E porque eu sinto medo, eu me torno uma pessoa prudente. Eu deixo de fazer algumas coisas, faço algumas coisas com cautela. Então, o medo, quando está ordenado, ele verdadeiramente, ele é muito importante para a santidade e para o exercício das virtudes. Mas, se você está com medo e você não tem um medo, a emoção do medo subjugada à razão,
você começa a ter medo de coisas que não representam perigo real nenhum. Você começa a ter medo de coisas que são da sua imaginação. Então, a desordem do medo passa por isso. Em vez do medo ter como o seu domínio a razão que domina o medo, o medo tira a razão e passa a ser dominado pela imaginação. Então, a pessoa imagina que vai acontecer algo e a partir dali ela fica ali com medo daquela coisa. A imaginação, ela é fantástica. E quando a gente começa a deixar a imaginação também descolada da razão, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então a imaginação, ela é uma potência da alma, mas quando ela desloca da razão, e ali junto com o medo, ali a pessoa começa a criar grandes fantasmas, grandes monstros. Então ali começa uma desordem, porque a ordem está na razão, controlar o medo, na razão, controlar a emoção, pois a razão precisa ter o domínio, um domínio político, um domínio harmônico, não um domínio que é feito por agressões ou por atos violentos, mas um domínio que é feito por negociações, mas um domínio verdadeiro. E assim sendo, o medo passa a dominar a pessoa. E aí vem uma questão importante: quando o medo está desordenado, ele impede as pessoas de fazerem as coisas. Então, se a pessoa, por exemplo, quer visitar um familiar que mora em outra cidade, ela deixa de ir, mesmo querendo, porque ela tem tanto medo que aconteça um acidente no caminho, ela tem tanto medo de avião, que ela deixa de amar, deixa de viver a caridade, de viver o amor, ela deixa de viver a comunhão com a sua família, porque ela tem medo de um acidente. E o medo vai criando restrições. As restrições é tudo aquilo que a pessoa deixa de fazer por causa do medo. E aí vem uma coisa importante, porque eu preciso atravessar a rua e eu tenho medo, um medo controlado pela razão. Eu vou pesquisar, eu vou analisar e ver a melhor forma de atravessar a rua e atravessar a rua com segurança. Mas o medo, quando está desordenado, a pessoa não atravessa a rua. E ela leva um prejuízo enorme, perde um monte de coisa, mas ela não atravessa a rua, porque o medo está ali amarrando ela, está ali escravizando ela, ela está escrava do medo. O medo, ele escraviza quando ele começa a impor restrições às pessoas. A pessoa tem a vida limitada, tem a vida ali sufocada pelo medo. Em casos mais extremos, algumas pessoas nem saem de casa, porque acreditam que se sair de casa, algo ruim vai acontecer. E ali ela vai morrer, ela vai ter uma doença, ela vai ter um acidente, ela vai ser assaltada, enfim. Todos os medos que estão ali na cabeça da pessoa, e isso faz com que ela não vá, não faça e se aprisione dentro da sua própria casa. O medo desordenado é verdadeiramente uma força destrutiva que impede o ser humano de ter uma vida plena, de ter vida em abundância, porque o medo está dominando essa pessoa. E o medo, ele tem uma coisa sensacional, que é fazer a pessoa acreditar em coisas que não existem, um risco que nunca vai acontecer. O medo de ser ridicularizado, o medo de ser contrariado, o medo de ser rejeitado, faz a pessoa
deixar de amar, deixar de se entregar, deixar de realizar, o medo de ser criticado. Esses são medos que impedem as pessoas de praticarem a virtude, de fazerem um bem. E a pessoa então deixa de realizar muitas coisas, o medo de falar em público. Então, o medo vai dominando a pessoa, vai impedindo que a pessoa prospere. E esses medos têm sempre uma origem na infância, na adolescência, na vida intrauterina, ou às vezes herdamos dos nossos ancestrais esses medos. Mas quando a gente tem uma vida de oração, as virtudes começam a acontecer na nossa vida. E aí, a virtude oposta do medo é a coragem. A coragem precisa vencer o medo. E o medo, ele é vencido paulatinamente. Então, fazendo uma metáfora, se a pessoa tem medo de dirigir e já tem a carteira de motorista, ela sabe dirigir. É interessante que o medo sempre faz a pessoa acreditar que ela é menos capaz do que de fato ela é. Então, qual que é o segredo da coisa? A pessoa tem medo de dirigir, então ela tem que pegar o carro todo dia e dar uma volta no quarteirão e fazer isso por uma semana. Ela vai no primeiro dia morrendo de medo, no segundo dia morrendo de medo, no terceiro dia não está mais morrendo de medo, só está com muito medo, no quarto dia só está com medo, no quinto dia está com medo, no sexto o medo já está menor, no sétimo já é um medo assim que é suportável. Depois ela fazer isso, na outra semana ela tem que ir até o supermercado perto da casa dela ou da padaria. Ela faz isso todos os dias e da mesma forma que a cada vez ela faz, o medo vai diminuindo. Depois de outra semana ela vai num lugar mais longe, na outra semana ela vai num lugar mais longe, e ali depois de 4 meses ela viaja para a cidade vizinha dirigindo, e ela faz isso 7 dias seguidos, e ali aquele medo vai sendo controlado. Da mesma forma que é para dirigir, serve para todos os outros medos. Nós precisamos enfrentar o medo. E coragem é aquilo que temos quando temos medo de fazer as coisas e mesmo assim fazemos. Se não temos medo, não temos coragem, porque a coragem é justamente naquela hora, olha, eu estou com medo, mas eu vou lá e realizo. A coragem, ela é algo, é uma virtude maravilhosa e que todos nós temos que ser corajosos, ousados, valentes. E a coragem, como toda virtude, ela é o meio termo. Ela nem é a temeridade, que você se coloca em riscos desnecessários, e nem é sucumbir ao medo. É mais realizar, por meio da razão, o discernimento do que é bom, fazer a previsão daquilo, dos riscos que eu tenho, e enfrentar esses riscos com cautela e sabedoria. A coragem te dá isso. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma compra muito grande, se eu vou comprar uma casa de R$1 milhão, eu vou comprar essa casa, eu não posso pegar a primeira casa e comprar, porque isso é um ato temerário, isso é uma imprudência. Mas eu também não preciso ter medo de comprar uma casa ruim, feia, então não vou comprar porque eu estou com tanto medo de errar na compra. Não. Mas a coragem me faz fazer uma boa pesquisa para escolher entre várias casas qual que é aquela que é a melhor, escolher o melhor custo e benefício para que eu consiga fazer a melhor compra. A coragem precisa vencer o medo. E aí você vê como é que as virtudes são todas interligadas, porque a virtude da prudência me faz sempre escolher o mesmo termo. Eu evito a escassez e os excessos. Sem a prudência não existe nenhuma virtude. A virtude da temperança me faz controlar os meus instintos, as minhas emoções, as minhas paixões e ter autodomínio. E a partir daí, a virtude da fortaleza me faz ter coragem de enfrentar os desafios.
Então são necessários o exercício dessas 4 virtudes para que eu vença um medo desordenado. Então, quando eu rezo, essas virtudes vão crescendo no meu coração e eu vou gradativamente dominando, controlando pela razão as minhas emoções, pela razão e pela vontade eu domino o meu medo, e o medo passa a ser para mim algo ordenado quando me ajuda a realizar o meu projeto de santidade, o meu projeto de vida. Ele é desordenado quando ele me atrapalha a viver os caminhos que Deus tem para mim. Então, para você saber que você está rezando certo, você tem que perceber que o seu medo está sendo gradativamente ordenado pelas virtudes que são infundidas por Deus e também são fontes, é algo que parte da educação humana. Então toda virtude eu posso ser educado a viver aquela virtude, eu posso treinar a mim mesmo a ser uma pessoa virtuosa, sempre contando com o auxílio da graça. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria.